Eu sou a Carol. E eu sou a Luísa. Seja muito bem-vinda ao IntegraCast. Pessoal, eu queria agradecer a fábrica de bolo Vó Alzira do Pechincha, que sempre manda um bolinho tão gostoso pra gente. E também a Grace, que realça a nossa beleza e sempre deixa a gente ainda mais bonita. O arroba deles vai estar aqui embaixo. Segue lá. Curte, comenta, compartilha esse vídeo e bora lá. Bora lá, está no nosso episódio 10, né? Muito bom. Gente, estamos aqui prosseguindo, falando sobre saúde da mulher de forma integral. E muito feliz com a nossa convidada hoje, que é minha parceira aqui de profissão. Acho que é a primeira fisioterapeuta que a gente traz, né? Muito legal. A gente tá aqui com a Débora, ela é fisioterapeuta uroginecológica, falei certo? E obstétrica. Ela trabalha com essa parte, né, de várias disfunções aí do assoalho pélvico e vai falar um pouquinho pra gente hoje como é que é o trabalho dela. Débora, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Eu que agradeço pelo convite. A gente tá muito feliz com você aqui. E pra começar, eu queria saber como é que você se encontrou nessa área, né, da fisioterapia uroginecológica, que é uma área que quase ninguém sabe que existe na fisioterapia. E eu queria saber como é que foi a tua história aí pra se encontrar nesse sentido aí. Nossa, realmente a fisioterapia uroginecológica chegou na minha vida assim de uma forma muito rápida e até mesmo não conhecia, né? Sim. Dentro da graduação, no meu primeiro ano da graduação, no meu primeiro ano da faculdade de fisioterapia, numa semana acadêmica, minha primeira semana acadêmica como uma estudante de fisioterapia, veio uma palestrante e dentro dessa palestra que ela deu, ela estava falando sobre incontinência urinária, sobre perda de xixi. E aí ela foi super engraçada na palestra dela, assim, com muita seriedade, mas ao mesmo tempo ela falou algumas coisas que me deu um feeling. E dali eu falei, caramba, cara, é isso, sabe? E aí ela foi falando sobre essa área da fisioterapia uroginecológica, que trata as disfunções para a saúde da mulher e tal. Eu falei, putz, é isso que eu quero. Então, nesse segundo período, eu já encontrei essa área. Então, desde o segundo período da graduação, eu sempre tentei buscar por estágio, que eu sempre fui muito ousada. Eu batia na porta das clínicas e falava, quero fazer um estágio, me oferta um estágio, pelo amor de Deus. Tenho certeza que as colegas aí do Rio de Janeiro, a grande maioria, lembram de mim, de bater na porta delas para pedir estágio. Legal. Então, eu sempre procurei muito essa porta, mas ainda assim, como você mesmo já falou, é algo muito novo. E aí, devido a isso, sempre foi muito difícil conseguir esse estágio. Então, o mais próximo que eu consegui chegar foi dentro da oncologia. E aí, eu passei, ainda na graduação, por um ambulatório de mastro, onde a gente atendia mulheres mastectomizadas. Então, a gente fazia toda a parte de reabilitação dessas mulheres que estavam passando pela quimioterapia, pela radioterapia, pelo pós-cirúrgico oncológico. E aí, foi um pontapé inicial. Aí terminei a graduação, já com esse foco de trabalhar na saúde da mulher. E aí fui fazer pós-graduação, fui me especializar e tô aí. Ai, que linda, maravilhosa. E fala pra gente um pouquinho, né? Você contou essa história incrível. Só que é um tema que é muito tabu, né? Que eu percebo isso. Muito. A gente... Mostra aqui, isso aqui. Vou mostrar nosso eu trouxe nosso material de trabalho. Mostra outra também, nossa pepeca. É um tema que é muito tabu. também. E a gente quer falar sobre isso hoje, né? E fala um pouquinho pra gente como que essa questão das disfunções do assoalho pélvico. Conta um pouquinho pra gente, porque muitas mulheres não sabem, né? E a gente quer desmistificar e quebrar esses mitos que a gente tem. Então, eu falo que ser mulher, né, já tem as suas particularidades, né? E junto com essas particularidades, o corpo da mulher, ele muda em diversas fases da vida, né? A mulher passa por diversos momentos, desde a fase da adolescência, em que vai, né, entrando naquele processo de formação até a primeira menstruação. A mulher gesta, né? Ela passa por um processo de gestação, ela tem um pós-parto e essa mulher vai tendo uma mudança quando vai chegando lá para fase da menopausa, né? Os seus 50 anos, vai entrando nessa fase. Então, o corpo da mulher em si, ele tem muito essa particularidade. Então, a gente trata de diversas disfunções ligadas ao assoalho pélvico, né? Pelo menos no consultório, eu trato de basicamente todas as disfunções. A gente trata das disfunções urinárias, a gente tem as disfunções uroginecológicas, a gente tem as disfunções como prolapsos, as disfunções sexuais e também acompanho mulheres na gestação, no parto e no pós-parto.
Então, são as muito principais legal. disfunções e atendimentos que a gente vai fazendo com essa mulher em todas essas fases da vida dela. E menopausa, que eu esqueci de falar. Nossa, tem muitas, né? Muitas, é. Ai, a gente é bem difícil, complexa, né? Muita coisa, nossa. Muita Débora, coisa. e eu queria que você falasse um pouco mais, que é um assunto que eu gosto muito, né, até de pesquisar, de entender mais sobre as disfunções sexuais, que é um hiper tabu. Se falar de assoalho pélvico já é tabu, imagina falar de disfunções sexuais, né? Eu queria que você trouxesse um pouco, assim, primeiro, quais são os tipos de disfunções sexuais, se você quiser até mostrar aqui na nossa pepeca. Sim, claro. Mostrar aqui no nosso assoalho. Se o útero tá caindo. Ai, meu Deus. Mostrar um pouco as diferenças, né? O que é para as mulheres que nos assistem aqui ter essa informação, né? Isso é extremamente importante. Fala aí um pouquinho pra gente. Então, ligado às disfunções sexuais, existem aí das mais diversas disfunções. A gente tem o famoso vaginismo, né? Que hoje em dia o vaginismo vem sendo muito falado, né? E muitos estudos vêm sendo voltados para essa parte do vaginismo. Que o vaginismo nada mais é do que uma contração involuntária dessa musculatura do assoalho pélvico. Então vamos lá, deixa eu pegar aqui para mostrar. Mostra. O assoalho pélvico é essa Cuidado com o teu estrutura. microfone. Chega um pouquinho mais perto do microfone de você. O vaginismo ele é causado por uma contração involuntária dessa musculatura aqui, que é a musculatura do assoalho pélvico. Essa musculatura, ela fica exatamente aqui na base, né, da nossa parte corporal. É como se eu tivesse com a pelvizinha, a gente está sentado aqui e tem essa musculatura. Sim. Então, essa mulher, ela tem essa contração involuntária a qualquer tipo de, até mesmo contato com essa região ou qualquer tipo de introdução que você tente fazer nesse canal vaginal. Como, por exemplo, no exame ginecológico, na utilização de um absorvente interno ou até mesmo na higiene mesmo, pessoal. Sim. Então, às vezes, só dessa mulher tentar encostar nessa região, isso já causa uma contração dessa musculatura, né, dessa estrutura aqui de baixo, que impede qualquer tipo de penetração nessa região. Sim. A gente também tem a dispareunia, né, que a gente fala. Que essa dispareunia, na verdade, ela é a dor no intercurso sexual. Essa dispareunia pode ser no início da relação, pode ser no meio ou pode ser até pós-relação sexual. Essa mulher pode ficar tendo essa dor ou desconforto. Só que a diferença de um para o outro é que essa dispareunia ela não tem essa contração involuntária. Essa mulher ela até consegue ter a relação, mas é uma relação mais dolorosa. Ah, sim. A gente tem também, né, que pode levar a ter um acometimento, na verdade, no corpo dessa mulher, que pode levar a ter a dispareunia, por exemplo, a menopausa. Muitas mulheres no período da menopausa pode desenvolver essa dispareunia, justamente por essa mudança no corpo da mulher. Na menopausa, essa mulher tem o ressecamento vaginal. Então, quando ela tenta ter essa relação sexual, ela pode ter as fissuras vaginais, né? Machuca mesmo. Exatamente. Tem ressecamento, tem a fissura, enfim, não consegue realizar também exames ginecológicos. E a gente também, hoje em dia, fala muito sobre a vulvodínia, que, na verdade, ela não é só uma disfunção sexual. Na verdade, ela é classificada como uma dor pélvica crônica. Mas também, devido a alguns dos seus sintomas, que é o ardor nessa região, dor, desconforto, a qualquer tipo de toque que você tente fazer também nessa região, pode também vir a levar essa dispareunia e a endometriose, que vem sendo pesquisada e falada cada dia mais, né, devido a todo esse processo fisiológico da endometriose no corpo da mulher, também pode vir a levar essa dispareunia. Sim. Nossa, muito interessante, né? Muitas mulheres, eu tenho certeza que não sabiam disso. Sim, sim. E às vezes tem um ato sexual ali muito desconfortável e tipo assim, deve fingir que tá tudo bem, né? Exatamente por um tabu da sociedade de que às vezes o corpo da mulher é só usado, né? Objeto de reprodução, né? É objeto de reprodução, a gente não precisa sentir prazer, não tem problema. Exatamente. E assim, dentro da tua prática clínica, você percebe hoje mais esse desejo das mulheres de quererem melhorar essas questões ou de tentar entender o que está acontecendo, ou você sente que ainda tem um tabu muito grande? Elas só vão assim, se for recomendada por um médico, por alguém, ou você sente já essa questão voluntária de te procurar talvez ali no Instagram, inclusive o arroba dela vai estar aqui embaixo, para saber mais. Me conta aí um pouquinho. Então, as mulheres hoje eu sinto, né, na minha prática, lá no consultório, quando essas mulheres chegam, sinto que elas vêm também de forma voluntária.
Muitas vêm através do encaminhamento, né, dos colegas, enfim, dos profissionais, dos médicos, até mesmo psicólogos acabam encaminhando, tipo, percebe, né, pede para ir pro médico, depois do médico, né, mas algumas chegam falando assim, olha, minha psicóloga falou que eu posso, né, e tal, para eu investigar, a médica falou que eu tenho, chegou até o consultório, né. Mas as mulheres hoje vêm tendo mais um pouco desse esclarecimento, né, e junto com esse esclarecimento, elas sentem que algo não está certo, né, tipo, isso aqui não é normal, cara. Toda vez que eu vou fazer um exame ginecológico é uma dor terrível. Sim. Todas as vezes que eu vou tentar ter relação com meu parceiro é uma dor muito forte. Então, para mim, não está sendo prazeroso. Então, elas acabam, né, buscando essa assistência da fisioterapia para esse tratamento. Então, muitas vão de forma voluntária, mas muitas também só vão através da indicação dos médicos. Sim. Você falou essa questão agora, né? Tem um componente psicológico também. Muito. Assim, eu sempre falo que o melhor dos mundos é quando essa paciente está fazendo um acompanhamento não só com a fisioterapia, mas principalmente com a psicologia também junto, sabe? Quando a paciente chega para mim e fala, nossa, eu faço terapia, tô com acompanhamento psicológico, eu já fico assim, eu também, eu sou igual. Cara, eu falei, graças a Deus. Yes. Nossa, eu agradeço muito, porque é muito importante, principalmente quando a gente está falando de dor, que essas pacientes estejam em acompanhamento psicológico. É muito importante. Principalmente porque a gente não sabe o que levou essa mulher a ter essa disfunção. Não necessariamente toda mulher vai chegar e vai falar assim, olha, eu tenho essa disfunção, tenho certeza que é por causa disso. Muitas, às vezes, está tão internalizado que muitas nem sabem de onde surgiu, sabe? Por onde veio, por onde começou. Então, a gente vai aos poucos, até mesmo na consulta da fisioterapia, a gente vai tentando conversar, a gente vai tentando entender e chegar a um denominador comum e falar. Aí, às vezes, elas estão lá falando, olha, Débora, aconteceu uma situação comigo assim, mas, nossa, eu era adolescente. Eu tinha, 12 anos. Aí eu falo, poxa, nossa, mas pra mim foi traumático essa situação. Sim. Aí a gente começa a prestar atenção e entender que, às vezes, essa situação que aconteceu há muito tempo pode estar levando até hoje essa disfunção. Sim, e não só isso, a gente percebe também um padrão, assim, é óbvio que a gente não pode colocar essas pessoas, né, na caixinha. Sim, numa caixa, sim, mas claro. O que a gente percebe, né, é que muitos fatores, eles influenciam também. Por exemplo, criação muito rígida, não sei se você vê isso na clínica, né? Muito. Uma criação muito rígida, onde o sexo era visto como algo errado, algo sujo, uma questão religiosa também. Então, é pecado, é errado, é sujo. Então, tudo isso, né? Imagina, você uma vida toda aprendendo que, isso. Né, o ato sexual é dessa forma. Na hora de você realizar o teu ato sexual, você vai ficar com aquilo. Sim, né? Sim, então, mesmo que seja algo, né, que você ressignifique ali algumas coisas, mas às vezes até mesmo algo que ficou ali, né, das interpretações que você fez ao longo da vida, ali as tuas crenças. Então, isso acaba dificultando também esse ato sexual. E aí começa a vir ansiedade, né? Eu fiz uma vez, não foi bom, e como que vai ser a próxima? E aí já vem uma ansiedade. E aí dificulta a próxima, e aí a gente fica sempre nesse ciclo. Né? Exatamente. Então, um padrão que eu consigo perceber, né, dentro dessa parte clínica, é sempre um perfil assim, né, de pessoas que eram muito rígidas, pessoas que tiveram essa questão da religião muito forte, ansiedade. Muito. Enfim. A ansiedade, ela tá muito presente em todas essas pacientes. Todas que eu geralmente atendo no consultório, elas, né, estão lá e começa a falar e a perna começa a tremer, aí começa não sei o que, aí fica, aí eu falo, aí elas estão assim o tempo todo, sabe? Muito desconfortável, ansiosas, né? Muito desconfortáveis, né? Porque realmente, né, trabalhar dentro da saúde da mulher é realmente você estar ali confidente daquela pessoa, Exatamente. né? Ela tá, na verdade, saúde, né? De forma geral, a gente vira meio que confidente daquele paciente. E você trabalhar dentro da saúde dessas mulheres é realmente ela te contar toda a vida dela. E às vezes momentos muito traumáticos, né? Que muitas, às vezes, não contam na primeira consulta. Mas nas demais consultas, elas vão se abrindo e vão contando. Aí você, putz,
era Isso é muito importante para o tratamento, né? Exatamente. E o que você falou também com relação a esse processo de dor e essa memória, né? Na verdade, a gente tem até um ciclo que a gente fala, né? Que é esse ciclo da dor, né? A mulher, na verdade, tenta ter aquela primeira relação sexual. Aquela primeira relação sexual é uma relação traumática, né? Por algum motivo. Não só já tinha aquela disfunção ali instalada, mas às vezes aquele primeiro momento foi uma parceria que não teve muita paciência, não teve muito cuidado. Ela foi com uma expectativa, achando que talvez seria uma coisa e intercorreu de uma outra forma. E aí vai vir naquele ciclo, né? Então, todas as vezes que ela vai para essa relação sexual, ela já vai sabendo que aquilo vai doer. Sim. Ela já vai, né, com aquela ansiedade. Muitas apresentam episódios de sudorese. Até mesmo a consulta da fisioterapia, às vezes você está olhando, a mão delas estão suando horrores. Elas ficam com uma respiração mais ofegante, às vezes até um pouco de falta de ar. Aí você percebe aquela respiração sintomas ofegante. bem típicos da ansiedade mesmo, né? Exatamente. Aquela sudorese, a frequência respiratória aumentada. Em alguns casos, né, até dentro da fisioterapia, da parte da avaliação, quando você vai avaliar, né, a parte urogenital dessa mulher, você vê uma contração o tempo todo de musculatura adutora de quadril, região glútea, região pélvica. Com medo, né? Com medo. Algumas apresentam, inclusive, náusea. Caramba. Algumas dão náuseas naquele momento. De tanto contrair, né? Exatamente. Então, assim, tem muitos casos assim. E aí esse ciclo vai vindo, vai vindo. Então, dentro da fisioterapia, um dos nossos principais pontos de tratamento é justamente quebrar, né? Ajudar a quebrar esse ciclo da dor. Então, a gente trabalha em cima desses exercícios, dessas orientações com essa mulher para justamente ela vir quebrando esses ciclos e o corpo dela, a mente dela, vir entender que dá para acontecer, dá para ter essa relação e aos poucos ir tirando essa memória. Né? E que pode ser bom. Não, esquece. Essa história de que pode ser bom, depois elas vêm assim, nossa, não sabia que poderia ser tão bom, sabe? E deixa eu te fazer uma pergunta. Isso tá me trazendo algo que eu vejo assim, né? Conversando também com muitas mulheres, né? A gente tem muito contato com mulheres. Tu acredita que também é muito por falta de um autoconhecimento do órgão sexual mesmo, de saber que, tipo, tem o clitóris, que é o local que sente prazer, que tem forma de sentir prazer, de achar que sexo é só penetração e acabou? Tu acha que é essa questão? Tu, inclusive, tu pode mostrar a pepeca aqui pra gente, por favor? Explicar. Cabelinho, cabelinhos é normal. É normal, gente. Temos aqui, ó, o clitóris, pra quem não conhece, esse é o famoso clitóris, ele é desse tamanho, né? Que fica a maior parte interna, né? É que a maior parte dele fica internamente. Aqui atrás a gente só vê aquela pontinha, né? Mas o clitóris, ele é grandinho e é esse o formato dele anatômico. Tá? E a gente tem a pepequinha aqui. Sim. Então, muitas mulheres realmente têm muita dificuldade por falta de autoconhecimento mesmo. Às vezes a gente fala, às vezes a mulher acha que o mesmo canal que sai o bebê, o mesmo canal que a gente tem a penetração, é o mesmo canal que sai o xixi. Às vezes, quando você fala, não, olha só, o canal que sai o xixi é esse pouquinho mais acima. Pequenininho em cima. Nossa, mas era esse que sai o xixi? Pra mim saía tudo junto. Pra mim era tudo junto. Só saberia diferenciar por onde sai onde tem o nasce o bebê e por onde sai o cocô. De resto, não sabia. Então, essa questão de autoconhecimento também é muito importante. Dentro do consultório, quando eu avalio essas mulheres, quando a gente vai conversando sobre isso, eu tenho um espelhinho. Elas dentro desse espelho, sim. eu mostro, olha, por aqui, aqui. Ó, quando a gente toca aqui e tal, você sente alguma coisa? Ah, sinto, é exatamente aí onde você tá me mostrando. Ah, era aí que fica, é aqui então que é meu ponto ali de desconforto. Eu falei, exatamente aqui. Aqui é por onde, né, você tem relação, é por onde sai o bebê e tal, né? Aí ela, então era aqui. Ah, agora eu já tô entendendo um pouco melhor. Mas você antes, né, eu pergunto, já chegou a passar a mão, tocar com o dedo pra ver exatamente o que poderia ser? Não. Porque tem esse tabu, né? Pronto. Não, ficar botando a mão aí. Ah, não, eu vou botar a mão aí pra quê? Então tem muito disso, né? Sim. Ela mesmo não conhece o corpo dela. Porque acho que foi uma coisa até que a nossa convidada do episódio 8 falou, né? Que ela falou numa outra questão, mas ela trouxe isso da mulher não saber o que ela gosta. Que se ela não souber o que ela gosta, como é que eu vou falar pro meu parceiro ou pra minha parceira do que eu gosto? Eu não sei como é que eu vou falar, né? Isso é muito importante. Coisas que eu converso muito com as pacientes no consultório. Às vezes falam, mas eu tô aqui, sabe, pra melhorar, porque eu queria dar prazer pro meu parceiro.
Não pra ela, caraca. Aí eu falo assim, mas e o que você gosta? Né? Porque aí eu também vou ali em cima, Claro. né? Eu falo, mas o que você gosta? O que te faz bem? O que você, né? Já tive casos de paciente falar assim, olha, eu não gosto muito do sexo. Eu gosto mais de ficar agarradinha, deitadinha. E pra mim é isso que me satisfaz. Então a mulher também tem muito essa questão de se anular, né? Somente pra viver e agradar o outro. Verdade. Então, assim, eu fico ali e falo, olha, então vamos, né? Vai aos poucos trabalhando essa percepção, esse autoconhecimento, conversa com a sua parceria, para justamente, né, buscar conhecer e entender aquilo que te faz bem, aquilo que você gosta, né? Então a gente também vai trabalhando muito em cima disso. E uma das coisas, né, que vocês falaram que é muito realidade é que a gente é muito, não sei se por uma questão de educação, mas muito ligada à penetração. Né? Se não haver a penetração, não teve ato não sexual. É sexo. Sim. Entendeu? Então, assim, muitas buscam a penetração perfeita, sabe? A penetração perfeita. E eu falo, olha, a gente vai trabalhar, vamos trabalhar, né, juntas aqui pra gente conseguir chegar justamente nesse seu principal objetivo. Mas existem também outras coisas que podem ser feitas durante, né, a relação sexual. Não necessariamente só a penetração. Mas eu acho que a nossa educação sexual, né, impõe muito que tem que haver penetração. Porque ela é só pra reprodução, né? Reprodução, exatamente. E tem muitos casos como esse, tá? Tem pacientes que às vezes procuram porque querem engravidar. Chega, assim, viveu uma vida inteira de relações sexuais ruins, mas quando ela chega numa determinada fase da vida que ela quer engravidar, às vezes ela procura fisioterapia. Porque não consegue ter uma penetração não consegue ter a penetração e ela quer engravidar. Ela fala, olha, eu vim buscar a fisioterapia porque eu quero muito engravidar. E aí a gente fala, tá, mas e, né, não, assim, pra mim tá tranquilo do jeito que tá, eu só quero mesmo conseguir engravidar. Caraca, ela se anula totalmente. Se anula totalmente, muitas mulheres. E eu acho, a Luísa pode até falar um pouco sobre isso, mas uma coisa que eu reflito até pra minha vida, eu acho que quando a gente não se conhece, quando a gente se anula, a gente nunca vai conseguir também ser o melhor pra nossa família, pro nosso parceiro, enfim, pra quem a gente tá. Se a gente não se conhecer, a gente não vai conseguir dar o nosso melhor pro outro. A gente não consegue dar o nosso melhor pra gente mesmo, né? Que dirá pro outro. E com certeza. Mas eu vejo essa realidade mudando aos poucos. Ai, né? Que bom. Com esse olhar um pouco otimista, né? As mulheres, quando chegam lá pra mim no consultório, eu vejo muito isso. As mulheres buscando esse conhecimento, buscando, né, esse cuidado consigo mesma. Que legal. Então, assim, principalmente as mulheres que às vezes vão por dor na menopausa. Né? Às vezes já teve uma vida, né, sexual tranquila, sem nenhuma disfunção a vida toda, mas vai chegando a menopausa, vai tendo aquelas mudanças hormonais e com aquilo vai apresentando uma possível disfunção. Então, algumas delas chegam falando sobre isso. Não, Débora, não posso. Né? Poxa, não quer dizer que agora que eu tô chegando a uma determinada fase da minha vida que eu tenho que parar de ter a relação sexual, que tem que ser uma relação sexual dolorosa. Né, pode apresentar até um caso de atrofia, não. Vou procurar todos os recursos que eu tenho para melhorar essa atrofia que eu tô apresentando nesse momento, porque eu não quero viver assim. Eu e meu marido sempre fomos muito tranquilos, então até mulheres assim, né, nessa fase, hoje em dia já são mais empoderadas. Sim, já vem, né? Porque eu já tive filho, já entrei na menopausa. Quando você tem que parar de ter vida sexual ativa, né? Legal. Que nada. Então eu vejo isso assim, eu fico muito feliz quando chega lá no consultório que eu vejo essas mulheres assim totalmente empoderadas e maravilhosas. Legal. Muito feliz. E Débora, você falou dessa questão do tratamento, da importância, e a gente queria que você desse um recado, né? Pra gente finalizar, olhando pra nossa câmera do recado ali, pra essas mulheres, né? Sim, sim. Pra incentivar elas a buscarem ajuda. O que você falaria pra elas? Olha, como a gente falou aqui, né, em diversos momentos, o recado que eu dou para essas mulheres é para elas buscarem esse autoconhecimento, elas buscarem se conhecer, buscarem melhor essa percepção corporal e se colocarem como prioridade. Porque a gente prioriza cuidar do outro o tempo todo e em muitos momentos a gente não se prioriza como mulher. Não falando só sobre a questão da vida sexual, mas como mulher mesmo. A gente precisa aprender a se priorizar, né? E se cuidar sempre. E principalmente em todas as fases. Que maravilha. Débora, e como é que as pessoas te encontram para poder fazer o tratamento com você? Você avaliar, claro, se elas se identificaram com essas questões que a gente trouxe aqui. Fala aí um pouco.
Eu sou do Rio de Janeiro, atendo aqui no Rio de Janeiro em 2 bairros, né? Atendo em Vila Valqueira, atendo na Ilha do Governador, mas minha rede social é @fisiodeborasoares. Vou deixar aqui embaixo, Exatamente. gente. Lá tem o linkzinho para falar comigo diretamente no WhatsApp, conseguir tirar todas as suas dúvidas. Atendo mulheres em todas as fases da vida, não somente nas disfunções sexuais, mas na gestação, na menopausa, enfim. Estamos aí que atendendo maravilha. todas as mulheres. Débora, obrigada. Olha, a gente só queria te agradecer. Muito obrigada. Eu acho que foi um momento muito importante pra gente quebrar alguns Com tabus, certeza. né? Pra gente mostrar a realidade e falar que a gente não vai julgar, né? Claro, Todas nenhum nós somos momento. profissionais, Nenhum então momento. você busque ajuda, você não vai ser julgada, ninguém vai te oprimir. Exatamente. Claro que não. E Busque nem vai ajuda te obrigar, né, a querer fazer algo que você não Nossa, queira. Porque a dentro gente do pode consultório viver não bem. existe espaço para julgamentos. A gente tá ali para acolher a todas. Ai, que Exatamente. bom. Muito obrigada, Nada. Débora. Eu que agradeço pelo convite. Obrigada, gente. Curte, comenta, compartilha. Coloquem aqui o que vocês se identificaram. Se for um assunto, às vezes, que vocês fiquem sem graça, manda pra Débora no direct lá no Instagram, que ela tira as dúvidas ali também. E é isso, gente. Muito obrigada. Obrigada, Débora. Beijo. Valeu. Obrigada. Muito obrigada. O Edu já tava assim, ele